Ministério Público Federal ofereceu ao Superior Tribunal de Justiça nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por organização criminosa. De acordo com a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, que assina a peça, o grupo atuou nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas que envolveram os últimos 2 ex-governadores, na estruturação e divisão de tarefas em 4 núcleos básicos: econômico, administrativo, financeiro, operacional e político. Foram denunciados Wilson Witzel, Helena Witzel, Lucas Tristão do Carmo, Gotardo Lopes Neto, Pastor Everaldo, Edson da Silva Torres, Edmar José dos Santos, Vitor Hugo Amaral Cavalcante Barroso, Nilo Francisco da Silva Filho, Cláudio Marcelo Santos Silva, José Carlos de Melo e Carlos Frederico Loretti da Silveira. Lindora requer, além da condenação pelo crime previsto na Lei 12.850 de 2013, a decretação da perda dos cargos públicos, em especial em relação ao Wilson Witzel, e que os denunciados sejam condenados ao pagamento de indenização mínima no valor de R$100 milhões, correspondentes a 50 milhões por danos materiais e os outros 50 milhões por danos morais coletivos. A denúncia narra, com riqueza de detalhes baseados em provas colhidas nas operações Favorito, Placebo e Tris in Idem, em colaborações premiadas e todo o conjunto probatório, como a organização se estruturou para desviar recursos públicos. A organização criminosa, chefiada por Wilson Witzel, é lastreada em 3 principais pilares, liderados por Mário Peixoto, Pastor Everaldo, Edson Torres e Vitor Hugo, José Carlos de Melo, explica Lindora Araújo. O grupo iniciou as atividades em 2017 com a cooptação de Witzel para concorrer ao governo, que recebeu, ainda quando era juiz federal, quase R$1 milhão. Segundo ela, a compreensão do funcionamento da estrutura da organização criminosa foi possível graças às investigações iniciadas com a Operação Favorito, que resultaram na prisão do empresário Mário Peixoto e de seus operadores financeiros e culminaram com a Operação Tris in Idem. O núcleo econômico era formado por empresários e lobistas com interesses em contratos públicos, os quais ofereceram vantagens indevidas a políticos e gestores públicos. Fazem parte desse núcleo os denunciados Edson Torres, Gotardo Neto, Vitor Hugo, José Carlos de Melo e Mário Peixoto. O núcleo administrativo era composto por gestores públicos do governo estadual que solicitaram e administraram o recebimento das vantagens indevidas pagas pelos empresários. Os ex-secretários Edmar Santos e Lucas Tristão são integrantes desse grupo. Já o núcleo financeiro operacional era composto por Helena Witzel, Nilo Francisco, Cláudio Marcelo e Kiko. Eram responsáveis pelo recebimento e repasse das vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria, inclusive por meio da utilização de escritórios de advocacia e empresas, algumas delas constituídas exclusivamente para essa finalidade. A variedade de formas de pagamentos e a complexidade de relações interpessoais de pessoas físicas e jurídicas demonstram a estabilidade e permanência da organização, de acordo com a Subprocuradora-Geral da República. O núcleo político, no topo da pirâmide, era composto pelo governador do estado e o presidente do PSC, Pastor Everaldo. De acordo com a denúncia, o governador afastado teve participação ativa em todos os fatos delitivos narrados, loteando os recursos públicos em prol da organização criminosa, recebendo vantagem ilícita e lavando dinheiro a partir do escritório de advocacia da primeira-dama. Pastor Everaldo estruturou a organização criminosa na área da saúde, no SEDAI e DETRAN, comandando o orçamento dessas pastas, as suas contratações, a distribuição de cargos e até mesmo o pagamento dos recebíveis aos prestadores de serviços e repasses aos municípios, sempre oferindo vantagens indevidas nas diversas oportunidades identificadas pelo grupo ao fazer uso das estruturas do Estado. A ele cabia indicar as empresas e agentes de forma a permitir as fraudes e desvios de dinheiro e posterior lavagem de capitais. Visando o total aparelhamento estatal, partiu do grupo do Pastor Everaldo a indicação do nome de Gabriel Neves, ex-subsecretário executivo de saúde, um dos responsáveis pelos milionários desvios na pasta, aponta a Subprocuradora-Geral da República.
Na área da saúde, o grupo instituiu um esquema de geração de uma espécie de caixinha para pagamentos de vantagens indevidas aos agentes públicos da organização criminosa, principalmente por meio do direcionamento de contratações de organizações sociais e na cobrança de um pedágio sobre a destinação de restos a pagar aos fornecedores, descreve Lindor Araújo na denúncia. O grupo do empresário Mário Peixoto atuou ao menos nas áreas da saúde, por meio de contratos diretos com a Fundação Estadual de Saúde e por meio de controle velado de organizações sociais que administram as unidades de saúde, da educação, por meio de contratos com a Secretaria de Estado de Educação, da Ciência e Tecnologia, por meio de contratos com a FAETEC e Fundação CECIERJ, e do Trânsito, por meio de contratos com o DETRAN. Além de o ex-secretário de Saúde ser integrante da organização criminosa, a Orcrim também promoveu a cooptação de ao menos 5 funcionários da pasta por meio de pagamentos mensais de propina para cada um deles. Nesse diapasão, a organização criminosa, somente com esse esquema ilícito de contratação de organizações sociais na área de saúde, tinha por pretensão angariar quase 400 milhões de reais de valores ilícitos ao final de 4 anos, na medida em que objetivava cobrar 5% de propina de todos os contratos, explica a subprocuradora-geral da República. O grupo do empresário José Carlos, dono de uma instituição de ensino superior, integrante do núcleo econômico, contou com o apoio de Kiko, pessoa de sua confiança, encarregada de operacionalizar contratos com agentes públicos, fazer entrega de propina e indicar empresas para serem contratadas de forma espúria pelo poder público. Além de possuir dinheiro em espécie em volume e facilidade, ter o domínio sobre empresas contratadas pelo poder público, José Carlos mantém fortes relações com policiais federais e adota rotina de troca constante de números de telefone, comportamento típico de integrantes de organização criminosa, informa Lindor Araújo. Boa tarde a todos. Estamos na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para anunciar os dados do CAGED. E temos uma notícia extraordinária. Criamos liquidamente 130 mil empregos esse mês. Isso não acontecia desde abril. Nós começamos o ano bem, janeiro, fevereiro. Março fomos atingidos, mas ainda houve uma criação líquida de empregos. Em abril, perdemos 900 mil empregos, em maio perdemos 300 mil empregos, em junho perdemos 30 mil empregos, e agora em julho criamos 130 mil empregos. Criamos, na verdade, 1.040.000 empregos e tivemos admissões de 1.040.000 empregos e demissões de 910 mil empregos. Então, o saldo líquido foi uma criação de 130 mil empregos. Isso é uma notícia extraordinária, depois de abril, maio, junho, 3 meses com destruição líquida de empregos, retomamos o ritmo de criação de empregos na economia. Então, está se confirmando uma hipótese de trabalho nossa desde o início. Primeiro, que o Brasil ia cair menos do que estava sendo previsto. Organizações internacionais, bancos locais, todos estavam estimando a queda do PIB brasileiro em torno de 10%. O FMI um pouco abaixo, alguns bancos privados um pouco acima de 10%. E nós dissemos, na época, que é muito difícil que esses modelos de previsão funcionem, porque quando há momentos críticos como esse, que nós chamamos tecnicamente, os econometristas chamam de mudança de regime, os parâmetros ficam instáveis dos modelos de previsão. Isso é uma crítica bastante conhecida em econometria, a crítica de Lucas, de que as mudanças de regime desestabilizam os parâmetros começam ficam endógenos e instáveis. E então essas previsões, para mim, eram excessivas. As revisões estão agora confirmando que o PIB brasileiro pode cair aí 4%, um pouco acima de 4%, mas praticamente a metade do que tinha sido previsto antes. E consumo de energia elétrica, arrecadação de impostos, o padrão
está sendo o mesmo em todas essas dimensões. E agora, no que é o dado mais importante, que é a criação de empregos. Todos esses dados têm saído com um padrão semelhante. É um V. É um V, mais um V da Nike. A queda foi abrupta, foi muito rápida no início. A volta é um pouco mais lenta, mas ela é segura. Então, nós podemos observar que houve uma destruição primeiro de 900, depois de 300, depois de 30 e agora uma criação de 130 mil empregos. Então, nós estamos bastante animados com isso. É a primeira geração líquida de impostos, de empregos. O mais importante é que é um patamar de criação de empregos acima de 1 milhão, né, de novos empregos, de admissões, e isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V, porque os diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira. Então eu vou passar aqui a palavra para o Bruno Bianco, que é o nosso secretário especial de Previdência e Trabalho. Estamos aqui também com o Bruno Dalcomo, que é o adjunto, e estamos muito felizes. Eu quero parabenizar também, particularmente, o sucesso de um programa que foi criado aqui, de suplementação salarial, que nós chamamos de BEM, é o benefício emergencial, que preservou já mais de 15 milhões de empregos. São dados que nós temos, não é isso, Bruno? Exatamente, ministro. Mais de 16 milhões de empregos de contratos celebrados. Enquanto os países até mais avançados, que também gastaram muito dinheiro, como os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que mais gastou no combate à crise, eles perderam 30 milhões de empregos em 5, 6 semanas, enquanto nós estávamos preservando 11 milhões de empregos nessas 5, 6 semanas que eles estavam demitindo. Nós perdemos também, como eu disse, 900 mil, depois 300, quer dizer, 1 milhão e 200, depois mais 30 mil, 1 milhão e 230 mil empregos destruídos no mercado formal, enquanto eles estavam destruindo 30 milhões de empregos. E agora, daquele episódio para agora, o benefício emergencial já favoreceu quase 16 milhões, mais de 15, quase 16 milhões de trabalhadores que tiveram seus empregos preservados graças ao programa de benefício emergencial. Eu diria que talvez tenha sido o nosso programa mais efetivo em termos de gastos, preservar 16 milhões de empregos, gastando 20 e poucos bilhões de reais, foi isso mais ou menos o que a gente gastou até agora. O programa está tendo tanto sucesso, tanto êxito, que nós vamos estender aí por mais 2, 3 meses, não é isso? 2 meses, ministro. Por mais 2 meses, para justamente continuar preservando esses empregos, enquanto a economia brasileira faz essa volta em V e continua gerando empregos.